Salve, torcedor vascaíno! Bom dia, tudo certo? E segunda é dia de Clássico dos Milhões. Hoje, quero trazer na nossa resenha por aqui dois momentos. Primeiro, uma ideia de time que eu acho que o Barbieri pode colocar em campo na próxima segunda-feira. E depois, eu quero falar do Luca. Esse time do Vasco precisa jogar e correr muito pelo Luca. Tá curioso para saber quem é o Luca? Depois da guitarrinha, eu falo aqui para você e trago essa história linda de mais uma geração de vascaínos que está chegando aí. E já vou pedir para você aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, como eu falei na abertura desse programa de hoje, eu vou dividir o Faísca Tá On em dois momentos. Num primeiro momento, eu quero trazer aqui a parte tática de uma possível escalação que eu imagino para o jogo da próxima segunda-feira. E depois, num segundo momento, quero falar aqui sobre o Luca. O Luca é alguém muito importante já na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Enfim, na parte técnica e tática desse jogo da próxima segunda-feira, as redes sociais essa semana pegaram fogo. Muita gente aí trazendo possíveis escalações do Vasco para esse confronto contra o Flamengo. E eu respeito todas elas. Cada torcedor tem no seu imaginário a equipe ideal. E quem vai dizer ao contrário que pode ser que essa equipe que todo torcedor do Vasco possivelmente escalou não é a melhor escalação para enfrentar o Flamengo? Pois bem, eu vou trazer aqui a minha escalação. Na quinta-feira, o Flávio pediu para eu trazer a minha escalação, ele já colocou no News, e muita gente nas redes sociais não entendeu. Principalmente por alguns nomes que eu acabei trazendo aí, porque são nomes que eu critico bastante. Só que no atual momento, eu não consigo separar 11 jogadores do Vasco e deixar esses jogadores fora. Então, basicamente, a minha equipe para segunda-feira seria Léo Jardim no gol, a volta do Pumita à lateral direita, a zaga formada por Capasso e Léo, e na esquerda o Piton. Eu acho que aí todo torcedor vascaíno está fechado. O meu meio de campo seria o Jair, dando início à saída de bola, o Barros pela direita e o Galarza pela esquerda. E lá na frente eu colocaria o Peck na direita, a volta do Pedro Raul como centroavante, e daí a minha única dúvida, esse jogador pelo lado esquerdo. Se o Eric Marcos, para buscar mais o fundo, para ser esse jogador de velocidade, para poder bater e voltar e também ajudar nessa recomposição, ou então fazer um quadrado no meio de campo aí com o Carabarral. Quem sabe o Carabarral um pouquinho mais recuado, né? Não tanto como se fosse um extrema, mas povoando mais o meio de campo, e quem sabe daí tendo a possibilidade com o Galarza jogando mais pelo lado esquerdo, liberando mais o Piton. Vou pegar a minha prancheta aqui para tentar explicar o que eu imagino desse jogo da próxima segunda-feira. Pois bem, torcedor vascaíno, aqui está a equipe do Vasco. A linha defensiva de 4, aqui o Jair na saída de bola, Galarza e Barros. No jogo contra o Coritiba no Couto Pereira, durante o primeiro tempo, em várias oportunidades, eu estive presente lá com o Flávio Dias, eu vi algo que eu acho que pode ser feito no jogo da próxima segunda-feira. O Jair descia aqui para dar início na jogada, não foi só no segundo tempo quando saiu o Rodrigo. No primeiro tempo, ele também descia aqui. E o Rodrigo saía desse posicionamento de primeiro volante e vinha para cá. Só que o Rodrigo tem pouca intimidade com a bola. A gente sabe que ele tem uma certa dificuldade. Então aqui ele acabava ficando meio que sem função. Então eu vejo que isso pode ser feito na segunda-feira. O Jair desce aqui para iniciar e o Barros vem aqui. E o Barros tem qualidade para iniciar essa jogada daqui também. Só que, a partir da hora que o Vasco conseguir levar esse bloco lá para frente, eu não vejo problema nenhum em o Barros descer uma casinha e liberar o Jair, para o Jair encostar um pouco mais no Pedro Raul, no Peck e no Eric Marcos, ou quem possa ocupar esse espaço aqui. Então, essa troca que já houve no jogo contra o Coritiba no primeiro tempo, eu vejo que pode ser executada assim também na próxima segunda-feira. Outra questão é
O Galarça, nesse posicionamento de volante, eu vejo ele caindo muito pelo lado direito. Eu acho que o Galarça tinha que ser esse volante aqui pelo lado esquerdo. E olha que eu critico bastante o Galarça. Na minha opinião, num elenco forte, num elenco que fosse brigar aí pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, o Galarça nem estaria fazendo parte. Só que daquilo que a gente tem à disposição hoje, eu sou obrigado a escalar o Galarça no meio de campo. Eu não consigo ver uma outra possibilidade. Principalmente com o Andrei e o Marlon Gomes servindo a Seleção Brasileira Sub-20. Então, eu acho que o Galarça poderia ser perfeitamente aqui um secretário do Piton. A partir da hora que o Piton atacasse esse espaço por fora ou então por dentro, que o Piton já fez algumas vezes, que o Galarça pudesse sair, arrastar para cá e ficar aqui de guardião dessa lateral esquerda do Vasco. Então eu vejo que esse é um outro movimento que é muito pouco usado. O Piton tem muita qualidade para ficar só nessa região do campo aqui. Eu vejo que o Piton tem que ter mais liberdade e o Galarça é pedra fundamental para vir aqui e segurar aqui para liberar o Piton. A outra possibilidade que eu vejo é você não optar pelo Eric Marcos aqui, trazer o Carabarral para o meio de campo, para esse posicionamento aqui, e daí você continuaria aqui com Barros, Galarça e Jair, para o Carabarral poder trabalhar entre linhas, porque o Vasco tem muita dificuldade do jogador, que a partir da hora, que hoje basicamente quase que todo mundo trabalha num 4-4-2, né? E esse espaço, 4-4-2 defendendo, e esse espaço que tem aqui entre essas duas linhas do adversário, o time vascaíno tem muita dificuldade de ocupar. Então eu vejo que o Carabarral pode ocupar esse espaço aqui e trabalhar entre linhas. Então eu fico na dúvida entre esse esquema, entre colocar o Carabarral de início ou então o Eric Marcos. E o Peck e o Orediano, que o torcedor fala muito da entrada do Orediano, e o Barbieri já deixou claro que só enxerga o Orediano como um reserva do Peck, eu vejo que segunda-feira não é o dia do Orediano. Qualquer outro jogo poderia ter a possibilidade do Orediano jogar no lugar do Peck. Agora, a gente não pode esquecer que na segunda-feira a gente vai enfrentar o melhor lateral esquerdo no momento do Brasil, que é o Ayrton Lucas, inclusive convocado para a Seleção Brasileira. Então, essa recomposição aqui do Peck para correr atrás do Ayrton Lucas é fundamental. Eu sei que é pouco, eu sei que um atacante tem que se caracterizar pela parte ofensiva, tudo isso eu sei. Agora, especificamente segunda-feira, não dá para dar esse mole, eu tenho certeza que o Barbieri não vai dar. A gente vai precisar do Peck assim para parar essa força que tá o Ayrton Lucas hoje descendo por aqui. E outro jogador do Flamengo, que é muito pouco falado, mas no jogo da última quinta-feira contra o Fluminense eu prestei bastante atenção, é o Eric Pulgar, o chileno. Ele que trabalha nessa zona aqui do campo e os seus passes longos entram direto. Então, quem trabalhar no meio de campo do Vasco aqui, Barros, Galarça, Jair ou Carabarral, não pode dar esse espaço aqui para o Pulgar poder trabalhar, porque é um jogador que está iniciando muito bem as jogadas do Flamengo, que atrás trabalha aí com esses 3 zagueiros. Então, torcedor, basicamente, taticamente, o que eu tinha para falar para você hoje sobre esse jogo de segunda-feira é isso aqui. Eu acho que é isso. E quem quer o Orediano de titular desde o início, 3 zagueiros, eu respeito todo mundo e eu acho que todo mundo pode querer o melhor para o Vasco e fazer a escalação. A minha para esse jogo de segunda-feira é essa aqui. E agora, eu quero trazer para você aqui, torcedor. Primeiro, agradecer ao Getúlio Vargas, do canal Mundo GV, o podcast que ele gravou com o Gustavo Villani, narrador da Globo, narrador com muita qualidade, um cara que conquistou o seu espaço aí, inclusive hoje é o narrador dos jogos dos times cariocas para a Rede Globo de televisão. E nesse corte que eu vou trazer para você aqui, nessa edição do Mundo GV, aliás, vai estar aí fixado no comentário e quem quiser acompanhar na íntegra, é só clicar aí e pode ver. O Villani fala do amor, da paixão do seu filho, do Luca, pelo Vasco. E ele fala que o Vasco é algo inexplicável. E Villani, é isso mesmo, o Vasco é inexplicável. Você deixar claro aí na sua entrevista que você tem um amigo dele, que é o Pedro, que provavelmente influenciou ele. E no mais, é algo inexplicável. Então, eu vou colocar aí para vocês agora um trecho dessa entrevista que o
Gustavo Villani dá ao Getúlio Vargas. Agora, conta do dia que ele foi ver o jogo do Vasco, a frase que ele te falou, que tu falou que ficou emocionado também. Ele tá me emocionando muito, muito, muito com esse negócio de futebol. Ele botou assim, é o melhor dia da minha vida. É o melhor dia da minha vida. E ele é Vasco? O Vasco é algo inexplicável mesmo, assim. Eu tenho uma tese, que é um amiguinho dele, bom amigo, o Pedro, que é Vasco, que o influenciou. Ainda assim, eu tenho dificuldade de entendimento, de convencimento que foi só o amigo. O Luca é isso, cara. Ele escolhe o Vasco num momento muito ruim do Vasco. Eu imagino o bullying que ele deva sofrer na escola, né? Com a quantidade de rubro-negro vivendo o melhor momento, um dos melhores momentos da história do clube, essa sequência de títulos e tal. E ele é Vasco. Tirando a história do Pedro, da influência do amigo, o porquê dele ser Vasco. Ele é Vasco a ponto de me perguntar assim, pai, por que que as pessoas falam que o Zico jogou mais que o Roberto? Como é que eu dou a largada, né? Porque eu vou mexer com o imaginário dele. Villani, sou obrigado a te interromper. É muito fácil de dar a largada nesse comentário entre Zico e Roberto, deixando claro que o Zico foi um grande jogador e uma pessoa ímpar, um dos maiores da história do futebol. Agora, Villani, quando o Luca vier perguntar para você, faz o seguinte, mostra esses números aqui para o Luca e quando alguém vier falar que o Zico foi maior do que o Roberto, é só você colocar esses números. A quantidade de vitórias do Roberto em clássicos Vasco e Flamengo é maior do que as vitórias do Zico, apertado, mas é maior. A quantidade de gols do Roberto perante aos gols do Zico no confronto entre os dois é maior e as decisões, que foram 7, o Roberto venceu 4, a maioria. Então, Villani, quando alguém perguntar pro Luca, o Luca pode responder, olha, aqueles que falam que o Zico foi maior que o Roberto são pessoas que não conhecem a história entre os dois e os dois clubes. E eu nem vou falar aqui, nem vou deixar claro pro Luca que o Zico sempre esteve melhor acompanhado que o Roberto. Se a gente olhar os times do Flamengo do final da década de 70, início de 80, e os times do Vasco não tinham a mínima comparação. E o Roberto era resistência. O Roberto pegava o time do Vasco, colocava aqui e conseguia resultados absurdos frente a essa equipe do Flamengo. Mas enfim, Villani, continua aí a tua resenha sobre o teu filho, o Luca. Aí eu falo, filho, os dois são importantes, cada um pra sua comunidade. Não tem melhor ou pior. Não, pai. O Roberto jogou mais que o Zico. Eu quero saber por que as pessoas falam. Então, ele tá vivendo uma loucura, graças a Deus, que me enche de emoção muitas vezes em vários dias. Tô assistindo agora Vasco e Palmeiras. Cara, ele senta e faz assim, apoia a cabecinha no... Tipo assim, pai... Nós estamos no Maracanã assistindo Vasco e Palmeiras, eu e você. Tipo, foi o que eu senti na hora, manja. Tá uma fase muito, muito legal. Ele tá, me arrebentando várias vezes. E eu me vejo garoto quando eu vejo, entendeu? A loucura que eu tinha com o futebol. Aí ele entrou esse dia com o Pumita, que ele acha o maior lateral da história do futebol. Cheguei em casa, liguei Vasco e São Paulo 89. Morumbi lotado, Vasco campeão brasileiro em cima do São Paulo. Falei, ó, esse é o Galvão narrando. E falei, então, cara, o Vasco já ganhou. É que você não tá vendo. Mas se você souber esperar, e o seu tá guardado. O 4-3 contra o Palmeiras nós já vimos 11 vezes em casa. Vasco e Palmeiras. Mercosul. Que o Romário faz 3. Exato. Aquele jogo é icônico. Então, torcedor, você que viu aí essa entrevista do Gustavo Villani falando do Luca, você não se emociona? Eu vou confessar aqui pra você, eu me emocionei 5, 6 vezes vendo esse trecho. Sabe por quê? Porque eu vejo que o Luca é o último sopro de esperança que o torcedor vascaíno tem. E eu quero aqui agradecer muito ao Pedro, porque provavelmente o Pedro, esse amiguinho do Luca, deve ter um pai vascaíno, um padrinho vascaíno, que fez do Luca esse vascaíno que induziu o Luca a ser vascaíno, e essa força da natureza, que é o Vasco, que 23 anos com apenas um título de expressão, ainda faz de um coração infantil igual ao do Luca, pulsar por essa camisa. E Luca, o tio Faísca aqui vai te contar um segredo. Eu tenho um filho que tem um pouco mais de idade que você, o Jean Felipe. E logo, Luca, você vai aprender, na sua aula de história, o quanto o Vasco foi resistência nesse país, enquanto o Vasco foi bravo na luta contra o racismo.
A resposta histórica, Luca, eu tenho certeza que estará na sua apostila de história, como estava na apostila de história do meu filho. E eu tenho certeza que o seu papai já deve ter levado você em São Januário para olhar e contar essa história. E quando seus amigos abrirem a apostila, você vai poder fazer igual o meu filho fez. Ele levou no outro dia a foto que eu consegui fazer esse registro dele dentro da resposta histórica em São Januário. E isso, Luca, vai te encher de orgulho. Eu também entendo, Luca, que não é só isso. Você precisa ter orgulho de taças, troféus e conquistas. Então, toda a comissão técnica, todos os jogadores do Vasco, vocês que fazem parte desse jogo de segunda-feira, corram, lutem, até a última gota de sangue que vocês tenham no corpo, que esteja correndo nas suas veias, não só por vocês, por milhões de brasileiros e principalmente pelo Luca. O Luca merece que vocês deixem tudo dentro de campo, porque, como o Villani mesmo fala nessa entrevista, pro Luca, o Pumita é o melhor lateral direito da história do futebol. Por quê? Porque o Pumita fez um gol no Clássico dos Milhões. E quem marca gol no Clássico dos Milhões, quem tem boas atuações no Clássico dos Milhões, fica para a eternidade. Esses dias eu tive a possibilidade de estar com o Cocada, que até hoje é convidado para eventos por ter feito um gol numa final contra o nosso rival. Então, que os jogadores tenham isso bem claro nas suas cabeças. Que a partir da hora que você vai bem num clássico dessa rivalidade, você entra para a história e você entra para a memória das crianças. E nada nesse mundo é mais espetacular do que o sorriso das crianças e o sorriso de todos os filhos de vascaínos. Então eu faço um apelo aqui a todos os jogadores do Vasco. É por nós, é pelo Luca, é por toda uma nova geração de vascaíno que vocês precisam deixar tudo dentro de campo na próxima segunda-feira. Fechado, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho. E a gente se encontra agora no pré-jogo, segunda-feira, 19h15, aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu, toda a torcida do Vasco e o Luca, pra cima deles. Eu tenho certeza que a gente pode conseguir. Abraço, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!